Sejam bem-vindos a mais um episódio de Eu e Deuses. Novamente eu, Daniela Benetti, me junto à ébria Camila Quintzel nesse podcast semanal para narrar as lendas mais embriagantes, os mitos mais festivos, o folclore que se transformou na nossa maior festa popular. O mito de hoje foi escolhido por sua influência na criação da festa que os brasileiros amam e que acabou de acabar, o Carnaval. Hoje vamos falar de Dionísio, ou Baco para os romanos, deus do vinho, da festa e do teatro. Então, curta e compartilha para a gente continuar trazendo deuses festivos aqui para esse podcast. Ritmo de festa. O nome grego Dionísio significa nascido duas vezes. Isso porque as circunstâncias do nascimento desse deus são um pouco caóticas. Segundo a mitologia grega, a mãe de Dionísio foi a princesa de Tebas, Semele, mais uma a cair na lábia de Zeus, aquele que, além de rei dos deuses, era o garanhão do Olimpo, como a gente já contou em diversas aparições dele aqui em outros episódios. Pois é, ele veio com uma conversinha para cima dela e quando ela engravidou, Zeus, que também adorava ter uma filharada, prometeu a Semele qualquer coisa que ela pedisse. Pois bem, Hera, deusa da família e esposa mais do que traída de Zeus, ficou mega irada e percebendo que a moça não era lá muito esperta, foi até ela disfarçada de ama e, cheia de conversinha também, convenceu a princesa a pedir que Zeus se mostrasse a ela na sua forma verdadeira, sua forma real, do jeitinho que ele se mostrava para Hera. Afinal, se ele era Zeus mesmo, ele tinha mais era que provar para ela. Errou feio, errou rude. Sem poder recusar, já que lhe deram sua palavra sobre o rio Estinge, né? Ou seja, era imutável, era impossível voltar atrás. Zeus apareceu em uma carruagem de raios e trovões, ele mesmo sendo um trovão, matando Semele pelo susto. Porém, Zeus percebeu que ainda era possível salvar o bebê prematuro de 6 meses que estava dentro da princesa. Então ele retirou a criança do ventre, abriu sua perna, sua coxa, e costurou a criança lá para ela terminar de crescer. Mas claro, Hera não era o único problema dessa família. Como inveja é uma merda, as irmãs de Semele começaram a espalhar que ela tinha, na verdade, blasfemado e morrido por isso. Que, na verdade, ela tinha engravidado de um mortal e que Zeus teria descoberto e assassinado com um raio pelo desrespeito, espalhando que a criança não era divina coisíssima nenhuma. Bem, ao final dos 3 meses, Zeus desfez os pontos, praticamente fazendo uma cesariana da coxa, e entregou o bebê a Hermes, que o levou para Ino, uma das irmãs de Semele que não era tão cabeça fechada, e seu marido Atamante, ordenando que ele fosse criado como uma menina, para ver se despistava a Hera e as tias mortais bocadura. Agora, vocês acham que a Hera ia deixar quieto assim? Claro que não, porque mulher traída é mulher rancorosa, e ninguém tinha mais chifre do que a Hera. Ela localizou a família e fez Atamante enlouquecer. Ele confundiu seu filho Learco com um veado, um cervídeo, tá, gente? Não é um crime de homofobia. E o matou, enquanto a esposa, Ino, matou o outro filho, Melicertes, e se jogou com o filho morto no fundo do mar. Vendo o tamanho da desgraceira, Zeus correu para pegar o filho e entregou-o para as ninfas que viviam em Nissa, na Ásia. Mais tarde, como prêmio pelos serviços prestados, elas foram transformadas nas estrelas chamadas Íades. Mas claro que a Hera não ia desistir assim desse desafeto. Criado por Sileno, um sábio beberrão, depois de adulto, Dionísio acabou sendo localizado por Hera, que o enlouqueceu e o que fez Dionísio ficar vagando sem rumo sobre a terra. Porém, quando ele passou pela Frígia, a deusa Cibele se apiedou dele e o curou, instruindo Dionísio em seus ritos religiosos. Curado, ele atravessou a Ásia, ensinando a cultura da uva, sendo o primeiro a plantar e cultivar as parreiras, o que levou o povo a cultuá-lo como deus do vinho. Vamos beber melzinho.
Assim, Dionísio voltou à Grécia consagrado, como deus de uma bebida inebriante ligado a festas, fertilidade, loucura, alegria, ao prazer e inclusive às orgias. Ele, que era um jovem belo, loiro e sem barba, enrolado em túnicas ou peles, com uma carruagem puxada por leões e muitas vezes sentado sobre um tonel transbordante de vinho, era seguido por ninfas, sátiros e centauros, com muita música, dança e pegação. Ele chegava trazendo seus rituais festivos, mas nem sempre era bem-vindo por onde passava com seus seguidores, pois era associado ao caos e à quebra das regras sociais. Só que rejeitar a alegria desmedida de Dionísio era sempre um erro. Por exemplo, o rei Licurgo, da Trácia, atacou Dionísio e seus seguidores quando eles estavam viajando através de suas terras e os lançou ao mar. Claro que jogar um deus ao mar dá zero resultados, além de despertar sua fúria. Como punição, o deus causou-lhe uma loucura, fazendo Licurgo assassinar sua esposa e filho e mutilar-se com um machado. Outro rei, Penteu de Tebas, aliás, seu parente pela linhagem da casa de Cádmo, a parte da família da Seleme, se recusou a aceitar a divindade do deus. Lembra que as irmãs falaram que ela tinha blasfemado, que na verdade ele era filho de um mortal? Então, esse rei passou a aceitar essa versão das tias do Dionísio, de que era tudo uma farsa. E por isso ele tentou prendê-lo, ou seja, só ideia boa. Dionísio retaliou Penteu, fazendo a mãe, tias e irmãs do rei entrarem num frenesi enlouquecido, entrarem para o seu séquito e, quando ele foi dar uma espiada, ele ficou curioso, ele quis dar um jeito na situação, ele foi capturado e desmembrado por elas que enxergavam como se ele fosse um animal que elas estavam caçando. Episódio retratado na famosa tragédia grega As Bacantes. E quem são as Bacantes? Dionísio foi absorvido pela Roma Antiga com o nome de Baco. Esse termo é derivado do grego Bacchus, que significa comer. O deus Baco simboliza o fogo que come ou devora os sacrifícios durante os cultos. Diversas festas eram dedicadas ao deus Dionísio, no caso Baco, ao longo do ano. A principal delas eram as grandes Dionísias, que ocorriam entre março e abril, celebrando a chegada da primavera. No início, os festejos eram uma espécie de transgressão teatral da sociedade da época. O pobre se vestia de rico, os homens se vestiam de mulheres, as prostitutas fingiam ser donzelas e etc. A festa se estendia por 3 dias com consumo de vinho em grandes quantidades. As relações sexuais abertas eram consideradas normais. Vai começar a putaria! Dessa tradição surge, ao longo do tempo, um concurso de peças cômicas e dramáticas para celebrar Dionísio, onde os atores usavam máscaras, ou seja, começa aí o teatro. A Roma Antiga também absorve a tradição de celebrar Baco com cultos religiosos regados a muito vinho. Essas festas passaram a ser chamadas de bacanais, as festas de Baco. Originalmente, as festas eram feitas em segredo somente por mulheres, as tais bacantes. Elas tomavam muito vinho e se entregavam à dança em músicas com ritmos frenéticos, rítmicos, para induzir transes, erradicando as inibições. As mulheres que participavam desses rituais imitavam a conduta das Mênades, ninfas seguidoras e adoradoras do culto de Dionísio, que eram selvagens e enlouquecidas. Elas executavam danças frenéticas, muitas das vezes em volta da imagem de Dionísio. Nessas danças, as mulheres lançavam as cabeças para trás, expondo as gargantas, rolando os olhos e gritando como animais, com movimentos sensuais. Então era uma coisa enlouquecida, sabe, gente? Elas executavam um ritual sacrificial, durante o qual as mulheres matavam cabras, cordeiros e gado e devoravam a sua carne crua. Com o tempo, os bacanais se tornaram públicos, porque os homens também ficaram ansiosos para saber o que estava acontecendo lá, gostaram dessa história de ser tudo liberado e tal. E aí, os bacanais se tornaram mal vistos, porque eles perderam o sentido religioso inicial. As festas começaram a se transformar em orgias noturnas cada vez mais frequentes, feitas até 5 vezes por mês. Como o rito levava muita extravagância e desordem social, ele foi proibido em Roma por volta de 186 a.C. Claro, não era a única festa de libertinagem e culto da fertilidade. A gente já falou aqui das Lupercais quando falamos dos faunos. Esses elementos de inversão de papéis sociais, e libertinagem, todo mundo com todo mundo, rituais de fertilidade em dias específicos, acabaram se repetindo em outras festas associadas à colheita e fertilidade de diversos povos,
e a repetição permanência do fenômeno social se tornou uma válvula de escape anual, e isso mais tarde deu origem ao que hoje a gente chama de carnaval, que acabou sendo meio tolerado pela igreja como uma festa de despedida da carne, dos prazeres da gula e do erotismo, 40 dias antes da Páscoa, como a gente já contou aqui no episódio sobre a Quaresma. Aqui tem informação! Mas não era só de enlouquecer gente que vivia Dionísio. Ele instruiu o herói Ícaro de Atenas, não confundir com Ícaro do Labirinto do Minotauro, na arte da vinificação. No entanto, alguns pastores, após beber o vinho e briacos pela primeira vez na vida, pensaram que tinham sido envenenados e mataram o cara. O deus triste, em seguida, colocou Ícaro entre as estrelas da constelação de Bootes. Quando Dionísio estava viajando através das ilhas do Mar Egeu, e esse cara viajava muito mesmo para levar o vinho para todo mundo, ele foi capturado por um bando de piratas de Tirreno, que ao verem um jovem tão bonito, acharam que era um príncipe e pensaram em pedir resgate ou até vendê-lo como escravo. O deus infestou seu navio com trepadeiras, parreiras e animais selvagens, e o medo dos homens fez com que eles saltassem ao mar, e assim eles foram transformados em golfinhos. Dionísio também se lançou em campanhas militares, acreditem se quiserem. O deus decidiu atacar uma nação indiana nos confins da Ásia, levando um exército composto por sátiros, mênades e semideuses. A guerra é tema central do poema épico Dionisíaca do Nono de Panopólis, que relata a vida de Dionísio, a guerra e o retorno triunfal ao Ocidente. É o poema grego mais longo da antiguidade. E é claro que ele não superou a perda da mãe e viajou para o submundo para recuperar Semele. Ele a trouxe ao Olimpo, onde Zeus a transformou numa deusa, para o ranço de sua eterna inimiga Hera. Outro encontro famoso de Dionísio foi com o tal rei Midas, mas esse merece um episódio só dele. O grande amor de Dionísio foi a princesa Ariadne. Lembram dela? Ela aparece na história do Minotauro e o Labirinto, que já contamos aqui. Foi ela que ajudou o Teseu na missão contra a criatura, só para ser abandonada pelo boy lixo na ilha de Naxos. Dionísio a descobre lá, sozinha, a leva para a montanha chamada de Drius e se casa com ela. Em algumas versões, eles têm os filhos Toas, Estáfilo, Enopião e Pepareto, enquanto em outras eles são os pais de Céramo, que dá nome ao distrito ateniense de Cerâmico. E esse foi mais um episódio do Eu e Deuses, seu podcast semanal de mitologias, todas as quintas no seu agregador de podcast favorito, no nosso canal no YouTube e também no nosso site euideuses.com.br. Se você preferir, e a maioria prefere, você pode aparecer nas nossas redes sociais e trocar uma ideia. Facebook, Instagram, YouTube. Recadinhos, gente, muito obrigada pelos comentários. Que bom que vocês gostaram do último episódio. Esse daqui eu demorei um pouco para subir porque eu tava meio ruim da garganta e o pós-carnaval foi um pouco pesado. E é isso, mandem seus pedidos que eles entram na listinha e como sempre a gente pede. Se você gostou, compartilhe com os amigos e ajude a divulgar o nosso podcast, que isso nos ajuda a crescer e continuar no ar. E fica aquela dica para se embriagar de conhecimento. Vai ler uns livros. Até o próximo Eu e Deuses. Bye, bye. Prazer, pelo mundo afora eu mando e faço acontecer. Sou o comandante da folia, faço meu trabalho noite e dia. Eu sou Dionísio, deus da desinibição. No meu reino não tem siso nem proibição. Faça sol ou chuva eu fico teso, atravesso fogo e saio ileso. Me chame barco ou rei momo, do balacobaco eu tenho trono. Mas se você quer ser mais direto